Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos organizar a cozinha de novo, mas dessa vez eu acho que é pra valer. Mudar algumas coisinhas, colocar algumas coisas novas e tentar não gastar muito. Desde que a gente se mudou pra cá, eu já tinha planos de usar essa parte da cozinha que não tem armários, né? Porque aquela tomada ficava ali sem uso por eu não ter nenhuma superfície e eu precisava muito de mais alguma bancada, mais alguma coisa. Por mais que não é algo que eu vou poder abrir meus pães, sovar massa, mais superfície. Eu precisava de mais superfície. Apesar de ser uma cozinha até que não tão pequena, mas é uma cozinha pequena de apartamento, eu sentia falta de mais um pouco de bancada para deixar um pão descansando, ou para quando eu precisava colocar mais alguma coisa em cima, assim, né? Não tinha muito espaço para isso, por causa do fogão, da pia, das coisas, e até tem uma bancada, só que fica escondida no canto da cozinha. Enfim, né? Quando não foi a gente que escolheu e planejou uma cozinha, a gente precisa se adaptar com a realidade. Então, eu precisava de uma solução que fosse barata, fácil de fazer e fácil de tirar, né? Porque a gente mora aqui de aluguel. Então, eu pensei no aparador, para usar o aparador como uma superfície extra, uma bancada extra para mim, e algo que a gente pode levar depois, tirar depois, e que não é tão caro de comprar. E prateleiras, eu gosto muito de prateleiras, do visual das prateleiras, eu acho muito prático, e é muito barato, né? Tipo, foi muito barato essas prateleiras, eu só precisei dar uma lixada, passar um verniz, porque madeira crua em lugar úmido, né, com o lugar que eu moro, que chove pra caramba, é pedir pra ficar mofado. Então, tava ali só fazendo um acabamentozinho, meu marido junto com o vizinho, eles montaram um aparador, né, pra mim, e a gente começou a fazer as coisas. Não foi uma mudança assim, nossa, grandiosa na cozinha, mas que fez muita diferença no dia a dia e no humor da dona de casa aqui, né? Que quando as coisas estão funcionando, estão do jeito que a gente quer, faz muita diferença. Ali eu tava só mostrando umas gavetas que eu ia mudar de lugar as coisas, porque 7 meses morando aqui, a gente vai percebendo o que funciona melhor, o que não tá sendo legal, e eu finalmente desvendei o mistério das gavetas aí e pude perceber em qual lugar que ia ficar melhor para eu colocar esse tipo de coisa, e depois eu troquei aquilo de lugar. Esse é um organizador para panelas, porque eu não gostava da maneira que eu estava guardando minhas panelas dentro de uma gaveta super profunda, e as panelas ficavam uma dentro das outras, e não era muito prático nem organizado de pegar e de guardar. Acontece que eu estava com panelas muito velhas, precisando trocar muito tempo, só que não dava para trocar, né? Então eu tive que esperar, né? Porque a gente tá tentando se reorganizar financeiramente aqui em casa, mudar alguns hábitos financeiros. E no meio disso, a gente parou de comprar as coisas parcelado e no cartão de crédito. Mas isso não é fácil de fazer quando você tem o hábito de fazer isso, porque significa que você tem que ficar muito tempo sem comprar absolutamente nada para conseguir pagar tudo que tá ali no seu cartão, para então finalmente você poder voltar a comprar as coisas no débito, né? Ou tendo o dinheiro para comprar o que você precisa. Então, estava eu precisando de panelas, desesperadamente. Já estavam quebradas, eu cheguei a ficar com uma panela que dava para usar. E a gente não podia comprar, porque a gente estava nesse processo, né, de mudar esse hábito. E eu sabia que eu ia poder comprar minhas panelas novas. Meu marido tinha um dinheiro para receber, e ele já tinha falado, ó, assim que eu receber esse dinheiro, você vai comprar suas panelas, vai comprar as panelas que você quiser, que eu sei que você tá precisando e tal. Mas para ter paciência disso acontecer foi muito difícil. Meu Deus, como foi difícil. Eu lembro que tinha dias que eu ia cozinhar, eu ia fazer a comida, eu tinha que respirar fundo e pedir ao Senhor para me dar, né, o espírito cristão de dona de casa para poder conseguir olhar para aquelas panelas e cozinhar, porque é ruim você não ter as coisas do jeito que você precisa para usar, né? A questão é que não era porque a gente não podia ter ou porque Deus estava deixando faltar, mas é porque a gente escolheu mudar um hábito e para isso a gente precisou fazer um certo sacrifício por um período de tempo.
Só que a gente não entende essas coisas, né? Agora que eu já estou com minhas panelas novas, as panelas que eu queria e que estavam na minha lista de compras há muito tempo, a gente olha pra trás assim, né? E nem parece que foi tão sacrifício assim. Parece que as coisas foram bem mais fáceis. Afinal de contas, agora eu tô super feliz usando minhas panelas novas, as panelas que eu quis, que eu escolhi. Mas como foi difícil pra mim superar esse processo. Em dias que eu já tava assim, nossa, que era muito difícil pra mim esperar pelas coisas que eu precisava comprar ou que estavam faltando, eu corria para Mateus 6, do 25 ao 31, né? Para poder dar um fôlego, um ânimo e uma esperança, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E eu quase decorei esses versículos, de tanto que eu precisei correr para esses versículos, para aguentar, esperar. Tanto esse organizador de panelas quanto esse organizador de formas foi, tipo, muito baratinho. Comprei no Mercado Livre, foi bem baratinho. Gostei muito disso. E cumpriu o que precisava aqui em casa, né? Que era conseguir organizar minhas panelas sem ficar uma dentro das outras. E também as formas. Todas essas formas que estão ali eu uso. Só tenho o que eu uso e só as redondas que eu não consegui colocar no organizador, mas dessa forma ficou ótimo, sobrou muito espaço. Antes minhas formas ficavam guardadas na parte do canto do armário e era muito difícil de pegar, ficavam uma dentro das outras, era estressante de colocar louça no armário. Agora ficou muito melhor e as panelas também ficaram ótimas nesse organizador, por mais simples que ele seja, e ainda sobrou espaço para eu colocar a minha frigideira de tapioca e uma frigideirinha pequena que eu tenho, né? Fora todas as panelas do kit que eu comprei. Então deu assim certinho o organizador. Aquele de tampas, eu já tinha ele, tá? Eu tenho ele há muito tempo, aquele que eu uso para organizar as tampas e adoro, porque as tampas também ficam todas em pezinhas, né? As únicas panelas que não deu para colocar no organizador é a panela de pressão e a minha pipoqueira, que são panelas grandes demais. Eu deixo elas lá em cima porque não é algo que eu uso todos os dias. E ali é só algumas coisas que eu destralhei na minha cozinha. Destralhei muito mais do que isso, tá? Mas eu não filmei porque as coisas foram acontecendo e eu já fui fazendo assim. Não fiquei filmando passo a passo, até porque eu não comecei e terminei esse processo num dia só, né? Esse projeto num dia só. Cada dia eu fazia um pouquinho. Um dia eu colocava o organizador, outro dia eu limpava uma gaveta, outro dia foi o dia das prateleiras, né? Que daqui a pouco no vídeo a gente vai ter as prateleiras, que minha parte favorita da cozinha agora. Então, cada dia eu fui fazendo um pouquinho, porque, né, já tem as coisas do dia a dia pra fazer. A comida, limpar a casa, cuidar da minha filha, que é o que demanda mais do meu tempo. Então, não tinha como eu começar e terminar isso num dia só. Por isso que vocês vão ver aí várias trocas de roupa. Porque, né, cada dia eu fazia um pouquinho, até que, finalmente, a cozinha ficou, entre aspas, pronta. Ali é só um pequeno projeto. Eu queria muito também mudar outra coisa e organizar outra coisa que estava interferindo muito na minha paz, que é a luva de forno
e um paninho que eu uso para tirar coisas do forno, né? Não é um paninho bonito, ele é bem feinho, mas ele é ótimo, ele aguenta muito mais calor do que a própria luva. Se eu não me engano, meu marido tem esse paninho desde quando ele era solteiro, né? Enfim, eu queria colocar nele ali uma alcinha para eu conseguir pendurar no gancho, que a minha intenção era colocar a luva e o paninho pendurados na porta do armário, né? Do lado de dentro da porta, que ia ficar muito melhor, escondidinho, organizado, fácil para eu pegar próximo ao forno. E antes a gente não tinha lugar para colocar esses dois itens, né? Cada dia tava numa gaveta diferente, porque onde eu via eu colocava por não ter um lugar certo para colocar. E faz muita diferença, né? Ter um lugar certo para colocar as coisas. E ali é só uma ideia / dica que pra gente organizar as coisas na nossa casa, a gente não precisa sair gastando um monte de dinheiro e comprar um monte de coisas caras. É claro que se a gente pode e quer fazer isso, não tem problema nenhum, né? Mas eu mesma costurei ali, não sou nenhuma costureira. Gostaria de ser, tá? Gostaria de saber fazer, tipo, um vestido, esse tipo de coisa, mas não sei. Mas me ensinaram, né? Minha mãe e minha avó me ensinaram ali desde criança a, sei lá, colocar um botão, pregar alguma coisa, como é que usa uma agulha e uma linha. E hoje isso me serve, né? E hoje, graças a Deus que eu sei pelo menos isso na área da costura. Então, só tava ali colocando essa alcinha no meu paninho e ele também tava rasgado, né? A costura da beirada dele tava bem aberta. Eu fechei ele de novo, ficou novinho. Vai aguentar muito mais tempo para usar o paninho. Depois eu só dei uma lavada nele, que tava bem sujinho, né? Afinal de contas, usa pra pegar coisas no forno. Então, sempre fica sujo, que ele acaba encostando na receita que eu tô fazendo. Mas foi isso. Não precisei gastar nada pra fazer isso, nem trocar o meu paninho, né? Lavar ele e costurar o buraco já fez diferença. E o gancho, o organizador que eu vou usar, acho que custou o quê? Uns R$7, né? Algo bem baratinho, bem simples, mas que fez uma diferença gigantesca na nossa cozinha e no nosso dia a dia também, né? Agora chegou uma hora bem legal, assim, que eu, pelo menos, gostei de fazer isso, que foi organizar e utilizar essas 3 gavetas do aparador. São gavetas bem pequenas e não são profundas, então não dava pra eu colocar, tipo, utensílio, né, talher, pano de prato, nenhuma dessas coisas. Mas essa primeira gaveta precisava acabar. Nessa primeira gaveta aqui da minha cozinha, isso precisava ter um fim. Não tava dando certo guardar meus temperos ali. Eu não tava gostando nem um pouco daqueles potinhos de tempero que eu comprei e usei. Mostrei, né, naquele primeiro vídeo organizando a minha cozinha. Foi uma solução pro momento, mas a longo prazo, a curto prazo, na verdade, não foi nada prático, nada funcional pra mim. Porque eu gosto de potes de tempero que tem uma boca maior, porque eu gosto de pegar com a colherzinha ou colocar a minha mão pra pegar, sei lá, um sal, um tempero. E eu não tava gostando daqueles potinhos estreitos e profundos daquele jeito. E eles ficavam suando o tempero também, por ficar ali tão próximo do fogão e usar perto do fogo. Ficava suando, às vezes estragava alguma coisa ou mofava um tempero. Então, não tava curtindo aqueles potinhos de jeito nenhum, precisava trocar e troquei. E também todas aquelas coisas que ficavam ali naquela gaveta junto dos meus temperos, porque eu não tinha outro lugar para colocar, eu queria tirar dali, né? E assim ganhar mais uma gaveta para utensílio, que é o melhor uso para as gavetas da cozinha quando a gente não tem muitas gavetas, né? Então, era isso que eu tava fazendo ali. Eu peguei uma cestinha que eu tenho, gente, desde quando eu casei, aquela cestinha branca. Então, não precisei comprar organizador e também por ser uma gaveta tão pequena, nem cabe tanto organizador assim, né? Mas ela vai me servir ali, só precisei dar uma lavadinha. E esse potinho de vidro que ficava com prendedor, borrachinha de dinheiro e aqueles aramezinhos que vem no pão, essas coisas, né? Eu uso para prender embalagem de mantimentos.
essas coisas na cozinha, eu guardava tudo ali e não tava dando muito certo também. Ficava guardado dessa forma já tem anos, tá? E eu nunca gostei porque embolava tudo, né? As borrachinhas embolavam nos prendedores, nos arames, e na hora de tirar e pegar era muito difícil porque tava tudo embolado. Então, tentei achar ali uma solução em casa mesmo. Uma dica aí na hora de organizar, primeiro a gente sai pela casa procurando pela casa o que a gente já tem que pode servir como organizador. Principalmente quando se trata de gavetas e armários, que a coisa vai ficar escondida, guardada dentro da gaveta, guardado dentro do armário. Então, pelo menos eu não me importo se eu usar tipo um pote de sorvete, ou um pote transparente, ou uma caixinha que eu já tinha em casa para guardar. Ali, uma coisa que eu achei uma solução para minhas lâminas de cortar pão, eu peguei um potinho de tinta guache que tinha acabado, lavei e guardei as minhas lâminas de cortar pão, que ficavam naquele potinho de vidro também, e era muito difícil para eu pegar. E eu quis fazer assim, colocar nesse potinho bem fechadinho, né? Bem ali enroscada a tampa, porque todas essas coisinhas pequenininhas eu ia colocar em uma das gavetas do aparador. E minha filha, que já sabe abrir gavetas, né? Teria acesso, então eu não queria que ela achasse essas lâminas, muito menos se cortasse, acontecer um acidente assim, né? Então, foi ótimo colocar ali naquele potinho, porque ela não consegue pegar, eu não preciso me preocupar da minha filha acabar, né, acontecendo alguma coisa, um acidente com ela na cozinha. E em uma das gavetinhas eu coloquei o meu caderninho de receita, que eu preciso e vou trocar ele em breve, né, que tá muito feinho. Consegui um lugar pra ele, que era outra coisa que eu também não tinha lugar pra colocar, era meu caderno de receita, né? Toda vez que eu precisava dele, eu tinha que lembrar onde é que ele tava, porque por não ter lugar, cada vez estava num lugar diferente. Agora ele tem a gavetinha só dele ali, ficou ótimo, né? Essas três gavetinhas tão pequenininhas, mas que serviram justamente pra coisas pequenininhas, que eu não tinha lugar pra colocar, ou que colocava tudo junto em uma gaveta só, né? O que não é nada prático. Eu lavei ali, né, os potinhos novos para meus temperos, do jeitinho que eu precisava. E eu queria com tampa de plástico mesmo, porque aquelas tampas metálicas, né, elas acabam enferrujando com o tempo. E os que têm tampa de bambu são muito mais caros, né? E eu precisava só que fosse de vidro, para ser transparente, eu consegui ver o que tem dentro. E as tampas de plástico era exatamente o que eu queria, porque como elas enroscam, elas não vão lascar e quebrar, né? E esse sim, eu comprei novos, porque algo que ficaria exposto, né? Então não dava para eu sair, como eu disse anteriormente, catando uma vasilha de sorvete e deixar ali, porque eu ia me incomodar de ficar olhando para ela. Se ela estiver dentro de uma gavetinha, não me incomodo, mas se eu tiver que olhar para ela toda hora, não ia dar muito certo. Então eu comprei novos, meus potinhos de tempero, que não foram caros de jeito nenhum. E tava ali limpando essa gaveta, que era outra gaveta que me incomodava muito, né? Gavetas com aqueles restinhos de mantimento que não cabe tudo no pote. E aí minha filha tinha conseguido abrir a embalagem de sal e aquele sal derreteu na gaveta e aí ficou sujeira molhada na gaveta e eu precisava limpar. E como a gente colocou prateleiras naquela parede da cozinha, a minha intenção era tirar todos os meus potes pequenos que ficavam dentro dessa gaveta e que ficavam na parte de cima ali do armário onde eu deixo meus mantimentos, né? E colocar tudo na prateleira. Então, ia ter mudanças ali naquela gaveta também e eu queria deixar ela limpinha para isso. E ali é um exemplo, né? Usando o meu potinho de sorvete para colocar os pacotinhos de tempero. E fica muito bom. Bem organizadinho, consigo ver tudo que eu tenho, né? Só deixar guardadinho no cantinho do armário que ninguém vê, ninguém sabe que é um potinho de sorvete, só vocês que sabem, tô mostrando só pra vocês. Não é o tipo de coisa que a gente vai convidar uma visita e falar, ó, vem aqui, vou abrir o meu armário pra você ver como eu organizo minhas coisas, né? Mas funciona muito bem e tô muito feliz do jeito que tá.
vocês podem ver, o marido tava só colocando as prateleiras na parede pra mim, pra nós, né? Afinal de contas, ele também mora aqui e também beneficiou ele ter uma cozinha mais organizada e mais prática. Eu sentia muita falta de ter algo assim, aéreo, pra guardar minhas coisas, né? Já teve gente comentando aqui no canal quando eu falei que achei um pouco ruim que essa cozinha só tem armário na parte de baixo. Tem uma pessoa que falou, você se acostuma, eu não tenho, eu não vejo problema nenhum. Só que eu gosto de ter as coisas na parte aérea, eu acho muito mais prático pra coisas que eu uso todos os dias, várias vezes por dia, né? Por exemplo, meus temperos ficando guardados ali dentro dessa gaveta, eu não achava nada prático pra mim. Ficava tudo sujo, né? Porque óbvio que vai derramar na hora que a gente tá usando. Então, não era nada legal. Eu já sabia que não era uma boa ideia colocar os temperos ali, né? Mas eu preferi colocar ali nessa gaveta junto com coisas como um potinho de café solúvel, um potinho de açúcar mascavo, um potinho de canela, fermento químico, né? Coisinhas pequenininhas. Preferi colocar nessa gaveta do que deixar na bancada, porque eu não tenho tanto espaço de bancada, né? Não temos ilha nessa cozinha. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas eu sinto muita falta da ilha enorme que a gente tinha na cozinha do apartamento que eu comecei o canal aqui, né? Sinto falta daquela ilha. É uma coisa que eu sinto falta só daquele apartamento. Enfim, eu não podia deixar e nem gosto de deixar coisas ali na bancada, porque eu preciso da bancada para trabalhar, né? Eu preciso da bancada para cozinhar, para picar os alimentos. Então, se tiver coisas ali em cima, potes ali em cima, só vai me atrapalhar e acumular bagunça. Então, eu preferi colocar ali. Mas finalmente chegou a hora de mudar isso e agora as coisas têm o seu lugar. E eu pude usar essa gaveta para o que ela melhor funciona, que é para utensílios, talheres, né? E na verdade foi ótimo, porque isso estava ficando na segunda gaveta, que minha filha consegue alcançar. A primeira ela ainda não consegue. Acredito que quando ela conseguir, ela já vai estar um pouquinho mais madura, né? Mas foi bom ter colocado aquelas coisas na primeira, porque é onde ficam as facas, então ela também não consegue pegar ainda, nem tesoura, né? E a minha gaveta favorita foi essa. Finalmente agora eu tenho um lugar pro meu papel toalha, que é outra coisa que eu também não tinha lugar, cada dia tava num lugar diferente, né? E consegui colocar ele ali na gavetinha, sem precisar comprar organizador, que eu quase comprei, né? E sem precisar deixar ele em cima da bancada, né? Como eu disse, como eu não tenho muito espaço, deixar a coisa ali em cima só ia me atrapalhar. Aquele livro de receitas de pães, né? Eu trouxe da casa dos meus pais, acredito que eu já falei, já mostrei esse livro aqui no canal também. E finalmente agora eu tenho um lugarzinho especial para deixar ele ali decorando a minha cozinha. E eu tava ali, né, vendo como que eu queria utilizar a minha prateleira, que vai servir tanto para colocar as coisas que eu realmente uso, quanto para um pouquinho de decoração também na minha cozinha. Posso brincar com essas prateleiras agora, né? Posso mudar as coisas de lugar quando eu quiser, como eu quiser. Isso é muito legal, ter essa liberdade dentro da minha cozinha, onde eu passo a maior parte do meu tempo como dona de casa, né? Cozinhando. Então, eu queria muito ter esse espaço. E esses mantimentos da parte de cima, tudo em pote de óleo de coco, né? Deve ter um ou dois ali de azeitona, porque eu não compro mais azeitona em pote há muito tempo, mas todos os outros em pote de óleo de coco, porque, né, eu uso óleo de coco e depois eu utilizo o pote para colocar os mantimentos que cabem num potinho de óleo de coco, e eu gosto muito de utilizar esses potinhos. E eu queria tirar o que fosse de pote menor, né, pequeno, que ficava ali, porque aquela área ali do meu armário tava muito apertada para colocar tudo ali, né, não tava dando muito certo. Então, um dos motivos aí para que eu queria tanto as minhas prateleiras, deixei ali só os potes grandes, né, com mantimentos, potes grandes e pesados, tipo a farinha, o arroz, essas coisas assim, açúcar, e tirei os potinhos menores para poder colocar na minha prateleira também. E as plantinhas, né?
que eu tava ali cuidando delas na minha janela da cozinha. Vocês viram essas plantinhas várias vezes, viram eu fazendo as mudas das plantinhas. Eu tinha a intenção de usar elas nas minhas prateleiras. A minha janela da cozinha, eu falo, né, minha incubadora, meu laboratório de plantas, porque pega muita luz e não pega muito sol, então é ótimo para fazer muda, para deixar as plantinhas ali temporariamente, né? E agora elas têm ali um lugarzinho na minha cozinha. E aqueles potinhos que eu substituí, eles não foram de tudo assim perdidos ou jogados fora, tá? Porque era ruim de colocar tempero, mas serviu para outras coisas. Aí eu tava colocando meu bicarbonato, eu sempre confundo como se pronuncia, mas eu tava colocando ali naquele potinho. Esse maior, no de óleo de coco, fica na lavanderia, que eu uso para lavar roupas. E eu deixo um menorzinho na cozinha, para eu usar nas minhas receitas. E ficou ótimo, porque como não é algo que eu uso perto do fogo, perto do calor, não vai suar. E também serviu para colocar, tipo, confeitos, esse tipo de coisinha pequenininha, né, que a gente precisa de potinhos pequenos. Então serviu para colocar isso. E eu pude me desfazer desse tipo de potinho que a gente já compra, né, já vem assim do mercado. E que não é nada bonito e nem prático, porque quebra. Em cima do aparador eu não coloquei nada porque eu precisava dele, né, como uma extensão de bancada para eu deixar meus pães descansando, colocar alguma coisa que eu precisasse e usar aquela tomada, né? Poder usar um liquidificador, poder usar uma torradeira, uma batedeira ali, ao invés de usar ao lado do meu fogão, que é o espaço que eu tenho para cozinhar e picar os alimentos. Então ficou ali livre para eu usar a tomada e deixar meus pães descansando. E foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!